Dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje no capítulo 46 do livro Conversando sobre Vida Plena. O tema de hoje é: vida abundante não é desprovida de problemas. Esse é o primeiro aspecto a ser considerado por quem busca uma vida plena. O próprio Cristo nos disse em João 16:33: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, a vida abundante consiste em ter bom ânimo, em encontrar paz em Jesus, mesmo em meio a tantas aflições. Por um bom tempo, eu me sentia frustrada, achando que a vida plena era algo inalcançável, pois eu sempre me via cheia de problemas, dificuldades e aflições de todas as ordens. Quando não era um problema de relacionamento, era problema financeiro ou de saúde. Até que entendi que plenitude é rendição a Deus em meio ao caos ao nosso redor. É a completa dependência de Deus diante dos desafios diários. Salmo 112, 6-8 diz assim: O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, você verá a derrota dos seus adversários. Eu gosto dessa parte que diz: não temerá más notícias. Estamos vivendo um tempo de más notícias vindas de todos os lados. E o que a Bíblia diz é que uma pessoa que confia em Deus não terá medo diante disso. A estabilidade emocional diante dos problemas é sinal de vida plena e não uma vida sem esses problemas. Eu lembro de uma vez que recebi uma informação do gerente do banco que eu não poderia conseguir um empréstimo porque o meu nome estava com restrição e que o caso era no Cadim. Eu nem sabia o que era isso. Ele disse que eu precisava ir na Receita Federal. Eu procurei o órgão e lá fui informada que eu estava devendo para a Receita Federal mais de 100 mil reais. Naquele momento, eu tinha a opção de morrer de um ataque do coração ou acreditar que havia ali um erro e que eu precisava ter controle emocional para continuar conversando e vendo o que eu poderia fazer para solucionar aquilo. Optei por respirar fundo e saí de lá e procurei uma profissional da área para me explicar o que havia ocorrido. Foi um erro de preenchimento, de declaração, que estava sendo repetido durante alguns anos e eu não sabia. Coincidiu com algumas mudanças de endereço e, apesar de intimada, eu nunca recebi as intimações. Eu pude impugnar cada uma daquelas determinações e provar que não houve dolo, e pude corrigir o erro. Mas sei que isso só foi possível porque eu não temia aquela má notícia, porque eu pude reagir e buscar a solução ao invés de me desesperar. Às vezes achamos que não merecemos passar por certas situações, só que não é assim que a vida aqui funciona. Os valores aqui são tão invertidos que justamente as pessoas que procuram fazer o certo sempre são as mais perseguidas. Seja no trabalho, na escola, onde for. Eu já fui prejudicada por fazer o certo. Já trabalhei contratada para uma figura pública como assessora de imprensa. Eu achava que realmente precisava estar no local de trabalho todos os dias, ainda que em alguns deles eu não tivesse nada para fazer. Mas os outros contratados, como eu, ficavam incomodados com a minha conduta e até diziam que eu não precisava ir todo dia, pois eles quase não apareciam lá e a minha presença acabava denunciando a ausência deles. Fizeram um inferno com meu nome e o clima ficou insustentável. Eu não precisava daquele emprego naquela época para me sustentar. Por isso, eu agradeci a oportunidade e pedi demissão. Quantos cristãos são perseguidos em seus mais variados postos de trabalho, na faculdade e até na escola? É claro que, humanamente falando, isso traz desgosto, desconforto, mas podemos nos apropriar da palavra de Deus que diz em 2 Timóteo 3,12: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A vida em Cristo implica ser perseguido como ele foi, e isso causa algum tipo de sofrimento se não conseguirmos viver pela fé, se não tivermos a conexão que Jesus tinha com Deus. Jesus foi perseguido pelos seus, foi rejeitado, foi traído, foi chamado até de endemoniado, mas sua vida foi plena, e é essa mesma vida que ele nos oferece. Para experimentar a vida plena, é preciso então uma mudança radical de paradigma.
Se você for olhar as bem-aventuranças, elas são completamente contrárias ao que o mundo chama de felicidade. A Bíblia diz em Mateus 5,11: Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Fale com sinceridade. Quem em sã consciência consegue se ver como felizardo por estar sendo insultado, perseguido e caluniado? Mas é assim que Deus nos vê. Se aprendermos a nos ver como Ele nos enxerga, conseguiremos pensar e sentir o contrário do que o mundo espera de nós. Vamos dançar sobre a dor. Vamos olhar as injustiças que sofremos como oportunidade de nos alegrarmos nele. Mas é claro que existem problemas que foram criados por nós mesmos. Estes já foram amplamente abordados quando falamos dos agentes abortivos da vida plena. Veja o que diz 1 Pedro 4, de 13 a 16. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se a nossa mente não for completamente renovada pela palavra, jamais entenderemos essa lógica. Pois quando sofremos por algo que não fizemos, ficamos injuriados, chateados e às vezes até dizemos: se eu pelo menos tivesse roubado mesmo, eu merecia ser chamado de ladrão. Mas eu não roubei e estou sendo acusado injustamente. Mas a Bíblia diz que não devemos sofrer como assassino, ladrão, criminoso ou fofoqueiro. Que é melhor sofrer por ser chamado de tudo isso sem ser isso. E quando isso acontece, devemos glorificar a Deus e não nos envergonharmos. Creio que somente sabendo quem somos e quem Deus é, para nos gloriarmos nos problemas, nas injustiças, nas traições. Comecei a escrever este livro no final de 2020 e já estou em março de 2022. Nesse tempo, tive que parar devido justamente a muitos problemas internos e externos, das mais variadas ordens. Tive o diagnóstico de doenças crônicas em minhas 2 filhas. Segundo a medicina, não há cura, mas há tratamento. E aí começamos a luta para o tratamento. Tive embates enormes de relacionamento, me desgastei demais, pensei que iria surtar. Sim, tudo isso enquanto eu estava disposta a conversar com você sobre vida plena. Que ironia, não é? Mas um livro jamais será escrito por alguém perfeito, pois uma pessoa perfeita simplesmente não existe. É preciso ter coragem e não perfeição para escrever sobre algo que ainda estou descobrindo e que estou longe de ser exemplo. Mas eu tenho descoberto o caminho. E isso é o primeiro passo, e é este passo que me disponho a partilhar com o leitor. No processo de escrever este livro, em uma das muitas pausas, eu tive uma anemia profunda e fiz uma cirurgia de retirada total do útero. Eu fui em busca de tratamento. Nada do que vivi combinava com vida plena aos olhos humanos, mas isso não me impediu de seguir em frente. As doenças são naturais desta vida aqui. Algumas podem ser evitadas, como já vimos em capítulos anteriores. Outras surgem, não importa quantos cuidados nós temos e quanta fé desenvolvemos. Eu creio no Deus que cura e até ressuscita. A Bíblia é cheia de milagres feitos por Jesus e ele disse que os sinais seguiriam aos que creem. Não há limite ao agir de Deus e a nossa fé nele ativa esse agir. Muitas vezes eu recorri a ela, pedi a cura, mas entendi que o tratamento é um processo de fé também, onde nos humilhamos, onde dependemos de ajuda de outras pessoas, onde reconhecemos a bondade de Deus através da generosidade das pessoas, onde ampliamos o leque de pessoas para quem iremos testemunhar depois. Às vezes, Deus responde com a cura imediata, mas às vezes Ele responde com um tratamento longo para alcançar mais pessoas, para nos transformar mais, para realizar em nós algo que a cura imediata não realizaria. Deus sempre responde e devemos nos deleitar nele e não na forma como Ele responde. Já orei e me derramei diante de Deus pedindo a cura de pessoas e Ele simplesmente as levou. Eu não tenho respostas, eu tenho vontades
e muitas perguntas, mas a vontade boa, agradável e perfeita que transcende o meu entendimento é a de Deus e não a minha. Jó passou por muitos problemas. Na verdade, eu desconheço alguém que tenha vivido tantas tragédias juntas como o justo Jó. Por muitos capítulos, ele estava cheio de perguntas para Deus. E quando Deus começou a falar e perguntar para Jó, ele concluiu o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo que falei de coisas que eu não conhecia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Jó 42, de 1 a 3. Quanto antes nos limitarmos à nossa insignificância, a entendermos a grandeza de Deus, antes saberemos lidar com a nossa vida e nossos problemas. Eles serão do tamanho que devem ser e não maiores do que o nosso Deus. Paulo é outro personagem bíblico que pediu a cura por 3 vezes e recebeu de Deus a suficiência da graça como resposta. E assim, o nosso Pai vai agindo e tratando cada um, respondendo de formas distintas para cumprir um propósito maior, que é o dele, o qual não conhecemos por completo, mas decidimos acreditar que é o melhor e o maior, maior do que todos os planos que poderíamos ter em nossa mente limitada e em nosso coração corrompido. Inclusive, um dos objetivos dos problemas nas nossas vidas é justamente expor o que está no nosso coração. Foi assim que Deus fez com Israel. Deuteronômio 8:2 diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. A intenção de Deus é nos transformar por dentro, é corrigir as motivações do nosso coração. E se tivermos que encarar um deserto para isso, Ele colocará esse deserto no nosso caminho. Porém, nunca foi e nunca será o propósito de Deus. Deserto é lugar de passagem. E mesmo nele, aqueles que são plenos conseguem ver o maná, ver a nuvem, ver cada experiência numa perspectiva de que Deus cuida e provê em todo o caminho. Pessoas plenas em Jesus têm dificuldades, passam por problemas, adoecem e morrem. Não são super-homens ou super-mulheres. Ao contrário, há muitos cristãos que se acham super-cristãos e estão sendo reprovados, pois o orgulho precede a queda. O poder da plenitude não está em nós, mas em Jesus. E Jesus está em nós. Plenitude não pode ser gerada por nós mesmos. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não existe vida abundante sem Jesus. Paulo escreveu em Filipenses 4, de 11 a 13. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A plenitude de Paulo estava em adaptar-se diante das circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Ele passou fome, necessidade, escassez e disse que ele conseguiu viver e vencer isso tudo em Cristo, que ele fortalece. Outro aspecto da plenitude da vida de Paulo foi que, preso, ele escreveu as mais belas cartas, inclusive motivando os irmãos a alegrarem-se sempre no Senhor. Paulo foi o apóstolo que mais enfrentou problemas devido à sua conversão e seu chamado. Mas isso não o impediu de viver plenamente, pois o segredo foi o que ele disse em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Praticamente todos os discípulos de Jesus foram mártires. Eles tiveram vida plena aos olhos de Deus, ainda que aos olhos humanos tenham sido vistos por alguns como fracassados. Se você busca uma vida plena, pare de procurar uma vida sem problemas e passe a viver Cristo com problemas e tudo mais. Eu tenho procurado pensar assim: o mais grave problema que eu poderia enfrentar é a morte, e até ela já foi resolvida para mim. Portanto, viver uma vida firmada em Cristo não é um antídoto contra as dificuldades da vida, mas é ter a quem recorrer e com quem vencer diante delas. Vamos às perguntas para reflexão.
Qual era a sua percepção de vida plena? Você imaginava que viver plenamente era ter uma vida sem problemas? Qual a visão que uma pessoa plena deve ter diante dos problemas e aflições desta vida? Você tem se frustrado em busca da vida plena devido às dificuldades cotidianas? Em que este capítulo lhe ajudou? A partir de agora, como você vai encarar suas dificuldades? Como um impeditivo para a vida plena ou como uma oportunidade para manifestar a vida plena? Explique sua resposta. Que informação foi mais útil neste capítulo? Por hoje é só. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Fica com Deus e até o próximo vídeo.